Follow the dragon. Hello, ladies and gentlemen, eu sou o Crono, bem-vindos a mais um vídeo do canal Ouroboros. E, bom, dentro desses vídeos analisando velocidade e poderes dos nossos queridos personagens favoritos de Dragon Ball, eis que surge um vídeo falando do meu personagem favorito da franquia de Dragon Ball, Gohanzinho. Não o Kid Gohan, nem o Gohan jovem, apesar de ser muito boa essa fase do Gohan jovem, mas o Gohan no geral. O seu auge atual é o quem que é o auge atual do Gohan? Seria o Gohan Beasts. E o Bernardo Lopes se pôs a também calcular a velocidade do Gohan Beast. Interessante, visto que ele teve um conflito maravilhoso, não só com Broly, Vegeta misturado com Goten, Trunks e o próprio Goku, que foi um belo fanservice por parte do Toyotaro. Eu adorei essa batalha. Como fã, eu quero service. Mas vamos analisar a análise do Bernardo. Vamos fazer um react dessa análise e ver faz sentido, não faz sentido. Gohan Beast é tão poderoso assim? Será que estamos chegando ao auge máximo? Porque, bom, existe uma dúvida entre quem seria o ser mais poderoso do universo 7, já que não fica bem claro se era o Black Freezer, Goku, instinto superior, o Vegeta com o Ultra Instinto, que na verdade para ele é o Ego Superior, já que ele não tem Ultra Instinto, mas a versão do Vegeta é o Ego Superior, ou o Gohan Bestial, já que o final da saga Granola não deixa bem claro quem era o guerreiro mais poderoso do universo 7 que estava prestes a nascer. A surgir, na verdade, não a nascer, mas a surgir. Será que era o Gohanzinho? Será que o pequeno Gohan realmente é o cara mais poderoso do universo 7? Será ele o mais rápido até o momento? Vamos dar uma olhada e vamos ver se faz sentido. Qual será a velocidade do Gohan? Como não sabemos o valor numérico do multiplicador da forma bestial, não podemos usar o mesmo método que utilizamos para medir a velocidade do Goku. Embora nós precisemos também da velocidade do Goku, que por sinal nós já calculamos e o vídeo está aqui no card. Mas para chegar a um valor aproximado da velocidade do Gohan Bestial, iremos conectar alguns eventos. O primeiro é o treinamento de Gohan com Goten. O segundo é o torneio entre os deuses da destruição. E o terceiro é a luta entre Goku e Gohan, ambos com suas transformações mais poderosas, que são respectivamente o instinto superior e a forma bestial. Durante o treinamento de Gohan e Goten, Gohan pediu que Goten atirasse pedras em direção a ele com toda a sua força, enquanto ele se esquivava das pedras, transformado em Super Saiyajin. À medida em que Gohan ia se acostumando com a velocidade das pedras, ele foi pedindo para que Goten se aproximasse mais, e o motivo dele fazer isso era para testar ao máximo a sua esquiva. Nesse caso, a taxa de esquiva de Gohan seria calculada pela quantidade de pedras que ele conseguia se esquivar por unidade de tempo. Por exemplo, se em um único segundo Goten conseguisse lançar 5 pedras, a taxa de esquiva de Gohan seriam 5 esquivas por segundo. Mas se Goten cortasse a distância ao meio, as mesmas 5 pedras atravessariam apenas a metade da distância, e com isso diminuiria o tempo. Ou seja, ao invés de serem 5 pedras por segundo, seriam 5 pedras em meio segundo, que seria equivalente a 10 esquivas por segundo. Então vamos utilizar a mesma lógica no torneio dos deuses da destruição. Durante o torneio, Bills foi desafiado por todos os deuses da destruição, que atacaram todos ao mesmo tempo. O mangá mostra que Bills, utilizando seu próprio instinto superior,
conseguiu se esquivar de 10 ataques antes de finalmente ser agarrado pelo 11º deus da destruição. O que significa que o instinto superior naquele momento deu ao Bills uma taxa de 10 esquivas por unidade de tempo. Embora não saibamos o tempo, ao menos podemos concluir que o instinto superior permitiu a Bill se esquivar 10 vezes de 10 ataques lançados por oponentes que estão no mesmo nível que ele. E, portanto, se Goku ativasse o seu instinto superior, ele também deveria ser capaz de replicar a mesma taxa de esquiva, desde que os seus oponentes tenham uma velocidade igual ou minimamente semelhante à velocidade dele próprio. E é aí que entra Gohan. Quando Goku desafiou Gohan, Goku usou e abusou da esquiva do instinto superior. Então, para compensar essa esquiva, Gohan aumentou ainda mais o seu poder para compensar essa técnica com pura e simples velocidade. Após aumentar a sua velocidade, a esquiva do instinto superior não pôde acompanhar a velocidade de Gohan, o que significa que a taxa de ataques de Gohan ultrapassou a taxa de esquiva de Goku, que seria de 10 ataques lançados por alguém tão rápido quanto ele próprio. Mas se Gohan foi capaz de lançar ataques mais de 10 vezes mais rápido do que um oponente com uma velocidade igual ou semelhante à do próprio Goku, e nós já calculamos a velocidade do Goku como cerca de 43.000 vezes a velocidade do som, então Gohan teria uma velocidade de aproximadamente 430.000 vezes a velocidade do som, ou quase 50% da velocidade da luz. Bom, como eu posso dizer, a lógica aplicada da forma que foi colocada faz até que um sentido interessante. Não é absoluto. E aí o único ponto, entre aspas, falho, entre aspas, é que nós não temos o fator tempo. Então esse cálculo, o número final, aí a gente está falando do número absoluto, o número final é baseado se a esquiva foi em 1 segundo. Como o mangá não estabelece, ele não bate o martelo na taxa de tempo para cena, é presumível que seja 1 segundo. Presumível significa que não há certeza, é uma hipótese. Então, nesse caso, não é fato. E aí entra o meu ponto de discordância. É o meu personagem favorito. Gohan é o meu personagem favorito. E essa é a diferença entre fanboyismo e análise lógica. O fanboyismo fala: não, Bernardo, você tá certo. O Gohan ele tem pelo menos 50% da velocidade da luz. Tá ótimo para um guerreiro que assim não tava viajando pelo espaço, é um cálculo dentro de um mundo com atmosfera. Não dá para ser mais absurdo do que seria esse cálculo. Entretanto, o fator tempo ainda é X. E se o fator tempo é X e nós não temos como encontrar a variável X, porque nós não temos dentro desse problema, e o Bernardo vai saber explicar isso melhor do que eu, que seria um sistema, supondo que X é a variável de tempo qual o Gohan desviou e Y seria o comparativo com X, se eu não tenho nem X e nem Y, eu não tenho como resolver esse sistema. Aí, presumivelmente, se X e Y se equivalem a 1, o cálculo faz sentido.
Mas aí eu teria que presumir em duas situações onde eu não tenho fator tempo. Duas não. Todas as situações eu não tenho fator tempo. Então, baseando-se que tudo isso seja em 1 segundo, o equivalente a um instante de tempo para nós, faz todo sentido. O cálculo vai ser exatamente esse. Entretanto, todavia, a percepção de tempo do leitor e a percepção de tempo dos personagens não vai ser exata. O que faz com que toda essa história, esse cálculo seja nada mais nada menos do que teoria pura. E nesse ponto eu e o Bernardo provavelmente concordamos. Isso é uma teoria. Falta mais detalhes e esse detalhamento é clássico de não acontecer em Dragon Ball. Sempre vem um feito absurdo, mas você não consegue traduzi-lo para números no mundo real na grande massiva maioria das vezes. Então, o cálculo até faz um bom sentido, faz parte do que a gente poderia presumir sobre velocidade e capacidade de cada personagem. Mas tudo se baseia dentro da hipótese que todas as cenas contadas dentro do fator esquiva e barra tempo, qual foi o tempo? Era 1 segundo. Entretanto, é uma hipótese. E neste caso, em específico, este caso é uma teoria e não dá para bater o martelo. É essa a velocidade. Pelo menos na minha opinião, eu me permito discordar do Bernardo. Na minha opinião, não dá pra gente bater o martelo que seja isso. Falta sim o fator tempo e agregar isso como... Não, em todos os exemplos, nos 3 exemplos, o Gohan contra o Goten dentro do treinamento, lá na saga clássica, entre aspas, mangá clássico, né? Já dá pra chamar o mangá de Dragon Ball como mangá clássico, incluindo a parte do Z. Classiquíssimo. Por quê? Porque a gente já tem Super, não tem mangá de Daima, mas tem animação, e eu não duvido que os caras lancem um mangá de Daima. Mas aí falta o fator tempo, e por faltar o fator tempo, presumindo que seja 1 segundo, o cálculo faz sentido, mas como isso é só uma presunção, é uma bela teoria. Mas de fato, entra o ponto polêmico real deste vídeo e do próprio vídeo do Bernardo, para quem usou a cabeça para prestar atenção. Nesse caso, está de acordo com o mangá factual que o Gohan Beast é mais rápido que o instinto superior. Por qual característica? Defeito do instinto superior. Você anteceder e tentar desviar imediatamente de alguma coisa não é exatamente o que significado que você tenha a capacidade de realmente esquivar dessa coisa. Porque se essa coisa for 10 vezes mais rápida do que o seu próprio poder, e nesse ponto é factual que o instinto superior e o Gohan bestial não são discrepantes, mas semelhantes, é um cálculo positivo, mas não é uma certeza. Então, meus queridos amigos e fanboys e discordadores e concordadores, é apenas uma teoria, não dá para bater o martelo ainda. Infelizmente não dá, falta e carecem de informações que não vão ser obtidas tão cedo, porque Dragon Ball não gosta de detalhar algumas coisas que a gente gostaria que fosse detalhada, e é uma pena. Mas já que é assim, vamos fazer o quê? Aceitar e curtir a obra, que é o que eu faço sempre. E recomendo para todos. Aceitem, curtam a obra como ela é. Vamos nos aprimorar, vamos entender e vamos engajar Dragon Ball para que seja sempre referência àquilo que eu, você e os nossos amigos ao redor gostam de assistir. Então, pessoal, dê seu like, curta, comenta, compartilha. Sigam o Dragão. Valeu e até o próximo vídeo. Vai comprar itens, acessórios nerds, camisetas e moletons? Compre no canal Sem Nada Pra Fazer, um e-commerce nerd pra você que também é nerd, cultura geek e tudo mais. Vemos por aqui vários itens e acessórios em promoção. E utilizando o cupom Ouroboros você tem desconto, ajuda o canal Ouroboros e o canal Sem Nada Pra Fazer. Abraço, Maurício, tamo junto.
Deixe seu like, o seu curtir, compartilhe, comente se puder. A sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento ajudam a alimentar estes lindos cãezinhos. A família Duquerini, Duquesa, Chocolate e General Brigadeiro. Ajude-os a monetizar este canal. Você estará dando boa água, boa ração e bons passeios para esses lindos cãezinhos. Deixe seu like já. Hello, ladies and gentlemen. Eu sou a Duquesa, princesa da comilança. Dê seu like, curta, comente, compartilha, siga o dragão, se inscreva e ajude a alimentar os meus bebês. Obrigada. Torne-se um apoiador do canal. Agradecimentos eternos ao nosso querido Natanael Vieira. E a você que assistiu o vídeo até aqui, bora lá, sigam o dragão, valeu!